Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Você pode permanecer assentado. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Queria começar fazendo duas perguntas para você, que por mais que pareçam ser simples, fazem a gente refletir bastante. Primeira pergunta é se você é feliz. Você é feliz? Você já parou para refletir sobre o que é felicidade, se dentro daquilo que você entende como felicidade, ou melhor dizendo, daquilo que a palavra determina e diz do que é felicidade, se a gente olhar para o conceito de felicidade, de acordo com dicionários comuns que a gente tem em mãos, felicidade está relacionado à satisfação e contentamento. Vamos pegar esse exemplo de felicidade, talvez, e você pense um pouquinho, você é feliz, você é contente? Contente com aquilo que você tem? Ou você, no seu coração, ainda, de certa forma, vive inquieto, buscando coisas que você ainda espera, para que você, então, possa se declarar e se identificar como alguém feliz? Você é feliz? A segunda pergunta é: você é abençoado? Você se vê como alguém que é abençoado por Deus? Você se vê como alguém que é alvo das bênçãos do Senhor? Ou há no seu coração ainda expectativas de bênçãos que talvez ainda precisem ser derramadas sobre sua vida para que você se considere alguém abençoado? Se a gente olhar para o mundo à nossa volta, se a gente olhar para as pessoas que estão aí fora, correndo em busca de satisfação e contentamento, em busca de felicidade, a gente vai ver que muitas delas vão tentar encontrar todas essas coisas no dinheiro, principalmente, no poder aquisitivo, numa situação confortável de vida, numa posição, talvez, que o coloque numa situação melhor e mais confortável. A gente ouve o tempo todo aquela máxima, aquela frase sendo reproduzida por aí, de que o dinheiro é aquilo que traz felicidade, é aquilo que traz felicidade. E é verdade que, de certa forma, o dinheiro pode proporcionar a você momentos alegres e felizes. O dinheiro pode trazer para você a oportunidade de conhecer lugares em que você ficará feliz por conhecer. O dinheiro pode trazer para você a oportunidade de comer em lugares que vão despertar a experiência sensível em você, de você falar: que lugar maravilhoso, que comida maravilhosa. De fato, o dinheiro pode proporcionar a você bons momentos, mas eu quero que você olhe comigo para esse texto, e enxergue nesse texto, e olhe para esse texto como
se considerar, olhando para esse texto, uma pessoa feliz e abençoada, à luz das Escrituras, à luz do que a Escritura, do que a palavra de Deus determina como felicidade, à luz do que a palavra de Deus descreve como o que é ser alguém abençoado, o que é ser alguém abençoado por Deus, à luz da palavra, o que é ser alguém feliz à luz da palavra, o que é ser alguém contente, alguém que desfruta de uma satisfação e um contentamento na vida, apesar das dificuldades que enfrenta. Esse texto, ou melhor, essa carta, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, e é muito interessante a gente já se ater ao fato de que Paulo, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, levantado por Deus para proclamar o evangelho e para também escrever, inspirado pelo Espírito Santo, cartas, textos que até hoje são edificação para a nossa vida, ele é alguém que está, no momento em que ele escreve essa carta e outras cartas, preso em Roma. Paulo, ele não está num resort, Paulo, ele não está numa situação, Paulo não está numa ilha paradisíaca do Caribe, Paulo não está no lugar maravilhoso, de vista maravilhosa, Paulo está preso, e Paulo, ele escreve essa carta, uma carta que, ao mesmo tempo em que visa fortalecer crentes desanimados, visa também defender-se de doutrinas falsas, de ensinos falsos que buscavam atacar diretamente a pessoa e obra de Cristo Jesus. É interessante a gente lembrar do que a gente cantou aqui. A gente cantou 2 cânticos que estão ligados diretamente a esse texto, ainda que um dos cânticos cantados tenha uma ligação mais forte com Colossenses, capítulo 1, que fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de pecados. Esses mesmos temas estão também aqui nesse texto. Paulo escreve essas cartas, que são cartas direcionadas a igrejas de uma mesma região, para defender, para ajudar aqueles cristãos a se defenderem dos mesmos ataques, para lidarem com os mesmos problemas. A igreja de Colossos não era uma igreja tão diferente da igreja de Éfeso. Era uma igreja que precisava ser fortalecida em Cristo Jesus, que precisava ser lembrado da obra de Cristo Jesus. Era uma igreja que precisava compreender tamanho, a grandeza da obra de Cristo Jesus, para que pudessem entender o que é felicidade, para que pudessem compreender o que é ser abençoado de fato por Deus. Paulo escreve essa carta, e nesse texto nós temos aquilo que é uma manifestação de louvor, aquilo que é chamado de doxologia, ou exaltação, expressão de louvor. Esse texto, se você olha ele no grego, no original, no idioma original em que ele foi escrito, ele não tem sequer pontuação, ele não tem pausas, ele é direto. Paulo está escrevendo, eu imagino Paulo escrevendo com intensidade, declarando a grandeza, o poder de Deus, e se vendo como alguém que mesmo naquela circunstância difícil, lidando com a prisão, é alguém que olha para si e se vê como alguém que é feliz, como alguém que é contente, como alguém que mesmo não tendo nada, tem tudo porque tem Cristo Jesus, como alguém que declara que não apenas é feliz, mas é alguém que é abençoado por Deus. O versículo 3 vai dizer o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Abençoado. E não é bênção qualquer, é com toda sorte de bênçãos, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está preso, Paulo está detido, Paulo tem a sua liberdade privada, Paulo está naquele momento sem a possibilidade de sair, mas ele se vê como alguém abençoado. Que estranho, que contraste, que coisa difícil da gente ver por aí. Na verdade, quando nós olhamos para nós, a gente percebe o seguinte: a gente até se vê em determinados momentos como pessoas abençoadas por Deus, como pessoas que são felizes, mas quando nós enfrentamos uma dificuldade, a gente pensa imediatamente que Deus naquele momento se esqueceu de nós, de que Deus naquele momento não está olhando para nós com a sensibilidade que Ele deveria olhar. A perspectiva que a gente tem é que em determinados momentos, olha, parece que eu estou sozinho, até Deus me abandonou. A gente talvez não declare isso com a nossa boca, mas a maneira como nós vivemos muitas vezes reflete muito bem isso, e a gente tem esse contraste na vida de Paulo, um homem que está preso, como o capítulo 4, versículo 1 vai dizer. Paulo, ele fala acerca de si mesmo, dizendo: olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, o que foste chamado.
Paulo é alguém que tem problemas, Paulo é alguém que enfrenta dificuldades, mas Paulo é alguém que sabe de uma coisa: a maior bênção, ou as maiores bênçãos que nós poderíamos receber, nós já recebemos em Cristo Jesus. É isso que ele quer declarar aqui. A principal bênção, aquilo que deve proporcionar ao seu coração, ao meu coração, e que proporcionava ao coração de Paulo, aquilo de maior que Deus pode realizar na nossa vida, que Deus pode realizar na minha e na sua vida, Ele já realizou em Cristo Jesus. É essa compreensão que faz com que Paulo, mesmo em meio àquela realidade difícil, ele possa declarar que ele é feliz e abençoado. E é isso que a palavra quer nos trazer e nos ensinar, que essa verdade, ao entrar e penetrar o nosso coração, a gente consiga sair daqui dizendo: sim, eu sou feliz, porque como nós cantamos, eu sou filho de Deus. Há uma identidade em nós que não está naquilo que temos, mas naquilo que recebemos de Deus em Cristo Jesus. E isso é possível ver no texto. Paulo, ele começa dizendo, como já ressaltei, que nós fomos e temos sido abençoados com toda sorte de bênção. E ele então começa a descrever quais são essas bênçãos. Paulo começa a descrever quais são essas bênçãos. A gente vive de uma forma tão pragmática e querendo coisas tão fáceis e rápidas na nossa vida, que a gente pensa em bênçãos imediatamente relacionadas a aspectos materiais, a dinheiro, ao dinheiro que eu tenho, ao trabalho que eu tenho, à porta de emprego que é aberta, ao carro que eu consigo comprar, à casa que eu consigo comprar, ao emprego, à promoção no emprego que eu quero tanto. Mas a gente se esquece que as maiores bênçãos que nós podemos receber são aquelas bênçãos que Paulo declara: toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele então começa a declarar a primeira dessas bênçãos. A primeira parte dessa bênção é a própria eleição. O texto no versículo 4 vai dizer o seguinte: olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Talvez nenhuma doutrina no decorrer da história tenha levantado tantas questões como a doutrina da eleição. Mas o que nós percebemos ao olhar para esse texto, e é muito interessante a ênfase que o apóstolo Paulo dá aqui, a eleição, que é uma obra operada por Deus, e o texto vai ressaltar aqui que é antes da fundação do mundo, deve nos atentar a uma verdade. Antes que houvesse galáxia, antes que houvesse qualquer coisa criada, antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, antes que houvessem estrelas, antes que houvessem todo o verde, toda a vegetação, todos os animais, antes que o mundo tenha sido criado, desde a eternidade, Deus em Cristo Jesus já nos amou. Deus em Cristo Jesus já olhou com sensibilidade para nós, mesmo tendo nós ainda não nascido. Deus já havia fixado o seu amor aos seus filhos. Nós já existíamos no coração, e não apenas no coração, mas nos propósitos e desígnios eternos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos escolhidos, perdoado, como nós cantamos aqui. Em Cristo Jesus nós somos escolhidos. Sabe o que isso diz para nós, em termos práticos? Que não existe, por acaso na nossa vida. Não existe por acaso na nossa existência. Não existe por acaso na nossa salvação. Olha, tropecei e pronto, estou salvo. Não existe por acaso. Várias coisas acontecem por acaso. A gente encontra alguém na rua por acaso. É interessante que eu estava vendo outro dia como a penicilina revolucionou a medicina no século XX. Eu e minha esposa deles gostamos de assistir bastante séries antigas, filmes antigos, e é interessante que a gente vê alguém ficar doente nessas séries antigas e o pessoal trata tudo com medicamentos naturais, plantas, tudo com... Tem um medicamento que era... Hoje ele é usado como calmante. Esse medicamento era usado para tudo, para infecção, para tudo. Não existia antibiótico. A penicilina revolucionou no século XX a medicina. E a penicilina, não sei se vocês conhecem a história, ela foi descoberta por acaso. De fato, o pesquisador estava buscando encontrar algo que pudesse combater infecções bacterianas, só que ele deixa lá
o seu trabalho, esquece o seu trabalho por algumas semanas, vai viajar, quando ele volta ele vê um fungo, e aquele fungo que estava ali, que ficou esquecido ali, por causa que ele esqueceu o seu trabalho ali, é aquilo que ele descobre que é capaz de enfrentar aquela bactéria, e a partir daquele fungo, ele então extrai dali a penicilina. Várias coisas acontecem por acaso, mas a nossa vida, aquilo que nós somos, e aquilo de principal que nós temos, que você tem em Cristo Jesus, que é a sua salvação, isso não é por acaso. Na eternidade, Deus nos amou. Na eternidade, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Nós somos eleitos, escolhidos. A nossa vida, a nossa salvação, não é um golpe de sorte. Muitas coisas podem ser golpe de sorte, mas a nossa salvação, a nossa vida, aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, isso não é. Deus, antes que houvesse mundo, antes que houvesse galáxias, antes que houvesse o universo criado, a realidade criada, Deus em Cristo Jesus já tinha um plano para mim, para você. Deus em Cristo Jesus já nos amava. A nossa vida não é traçada por sorte. Não foi por acaso que você um dia entrou na presença do Senhor e entregou a sua vida a Cristo. Se você já entregou sua vida a Cristo, não foi por acaso. Não é por acaso que alguém um dia falou de Jesus para você. Não é por acaso que um dia, talvez, quando você era uma criança pequena, como essas crianças que cantaram aqui, alguém levou você para a igreja e você entregou sua vida a Cristo. Não é por acaso que você um dia, talvez, frustrado com a vida, desanimado com tudo e com todos, decidiu ler um livro que haviam já falado para você que era um livro diferente, e você abriu aquele livro, e naquele livro você encontrou Cristo Jesus e a salvação na vida do crente. Nada é por acaso. E isso deve fazer o nosso coração se maravilhar, isso deve fazer o nosso coração se alegrar em saber que nós não somos fruto do acaso, a nossa salvação muito menos. Deus nos escolheu na eternidade, e nos escolheu em amor, e fez a obra que fez em nós, em amor, por intermédio de Cristo Jesus. Nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Não tínhamos nada a oferecer. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sermos alcançados pela graça de Deus, é recebermos de Deus um favor que nós não merecemos, é não recebermos de Deus aquilo que nós merecemos, porque pela sua misericórdia nós não recebemos a sua ira contra o nosso pecado. É chegar de mãos vazias ao Senhor, de mãos vazias ao Senhor, e ainda assim receber a salvação, sem ter nada para oferecer em troca. Isso se dá porque nós fomos escolhidos, e é por isso que Paulo declara que Deus é bendito, bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele que nos escolheu em Cristo Jesus. E não apenas isso, mas essa doutrina leva, essa bênção, essa doutrina leva para outra, que é a adoção. O versículo 5 diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa, na minha opinião, é a doutrina mais linda, principalmente quando a gente entende o contexto em que Paulo escreve. Tem uma coleção de livros que é muito interessante, que é uma coleção intitulada A História da Vida Privada, que busca principalmente traçar a história do Ocidente, de uma forma um tanto bem-humorada. Há partes do livro que são bem-humoradas, buscam contar com certo humor a história do Império Romano até os dias de hoje. E no primeiro livro, que fala sobre o contexto ali do Império Romano, e Paulo, ele é alguém que escreve, alguém que era cidadão romano, é alguém que vive dentro do contexto do Império Romano. Ele fala de adoção e a gente acaba muitas vezes sendo bem anacrônico, interpretando o que Paulo escreveu com o nosso conceito atual de adoção. Adotar ainda é um gesto que é lindo, belíssimo, mas o impacto hoje, quando a gente fala de adoção, ainda é muito menor do que era na época de Paulo. Paulo, quando ele fala de adoção, ele está falando de alguém que era adotado ou morria. Era muito comum que o pai, no contexto do Império Romano, ao ver o filho nascer, se fosse uma mulher, se fosse uma menina que tivesse nascido, ele podia simplesmente rejeitar. Ou se fosse um menino que ele não gostasse, ele simplesmente rejeitava. Ele colocava em cima de um monte de lixo para poder morrer. Essa era a realidade vivida dentro do contexto do Império Romano. Aquela criança era rejeitada pela sua família e era lançada
para morrer. Só que, em alguns casos, alguém passava por aquele monte ali, via aquela criança prestes a morrer e se sensibilizava, e decidia então adotar aquela criança. Adoção, nesse contexto, era algo que significava vida. Aquela criança não mais morreria, porque ela foi adotada. E é muito interessante a gente observar que o filho adotivo, aquele que era adotado dentro do contexto do Império Romano, poderia ser aquele que, inclusive, seria aquele que herdaria a herança da sua família. Não havia distinção. Uma vez adotado, era filho igual o filho biológico, que poderia ainda receber honrarias maiores, inclusive recebendo herança. Quando a gente compreende isso, a gente olha para o que Paulo está dizendo aqui, sabe? Nós estávamos prestes a morrer, a morte eterna. E em Cristo Jesus não apenas fomos escolhidos, mas fomos adotados e recebemos uma posição de privilégio diante de Deus. Em Cristo Jesus, o status que nós recebemos é de filhos, pessoas pecadoras, caídas, destinadas à morte eterna por causa do nosso próprio pecado, que estávamos no monturo para morrer. Fomos adotados em Cristo Jesus e com isso a morte não mais faz parte da nossa realidade, a morte eterna, porque nós desfrutamos da vida, a vida que nós recebemos a partir do momento em que, uma vez escolhidos, fomos também adotados em Cristo Jesus. Fomos adotados e recebemos o status de filho amado. É muito interessante como o Evangelho, como a fé cristã, ela possui características tão únicas de termos o privilégio, porque para nós é um privilégio, de nos dirigirmos a Deus de forma muito diferente das demais religiões, de nos dirigirmos a Deus como um pai. Um pai. É interessante a gente observar que, se nós olhamos, por exemplo, para outras religiões, até mesmo religiões monoteístas, como o islamismo, por exemplo, Deus é identificado como Alá, o Todo-Poderoso, o Grande. Apenas isso. No hinduísmo, Deus é Shiva, o Deus Criador, que se identifica com todas as coisas. No judaísmo, Ele é o grande eu sou. Mas é interessante que em Jesus Cristo, nós somos adotados e recebemos o direito de nos dirigirmos a Deus como Abba, Pai, como Pai, um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que resgata, um Pai que não apenas resgata, mas um Pai que cuida, sustenta. Na fé cristã, no Evangelho, Deus não é apenas o grande, não é apenas o Deus Todo-Poderoso, não é apenas o Criador de todas as coisas, mas Ele nos chama para um relacionamento muito mais íntimo, muito mais perto, muito mais próximo, a relação de um Pai amoroso com filhos que são resgatados e adotados em Cristo Jesus. É esse o nosso status, filhos adotados em Cristo Jesus. E a maneira como isso acontece na nossa vida nos remete a outra bênção que nós recebemos em Cristo Jesus, que é a redenção. Acompanhe comigo versículos 7 e 8, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Outra coisa também que nos chama bastante atenção, quando nós entendemos o contexto, é o que Paulo quer dizer, o que a Bíblia quer dizer com redenção. Lembrando, Paulo estava preso nesse momento, privado de sua liberdade, mas haviam pessoas naquela época que viviam sempre presas, eram os escravos, sempre presas e dependentes totalmente dos seus senhores. A palavra redenção, no seu sentido original, significa libertação, libertação de um escravo, literalmente isso, libertação de um escravo mediante o pagamento de um preço, de um valor. Era possível se pagar um valor, comprar aquele escravo, ou comprar aquele escravo, ou pagar por aquele escravo e libertá-lo. E esse documento que era entregue, ele vinha no seu título escrito a expressão, a palavra redenção. Redenção é alguém ser liberto. A redenção, ela é uma palavra que é do contexto de um escravo que é liberto. Redenção, Paulo faz essa analogia, era uma palavra utilizada no mercado de escravos.
E a realidade que Paulo, a analogia que Paulo traz aqui é a analogia de que nós, outrora, sem Cristo Jesus, éramos escravos do pecado. É por isso que essa carta ela se identifica tanto com Colossenses, porque o texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, vai falar justamente sobre isso, que ele nos libertou do império das trevas. Sabe o que nós éramos sem Cristo Jesus? Escravos, cativos do império das trevas, do pecado. Mas em Cristo Jesus nós temos a remissão, o perdão de pecados e a redenção, a libertação. Nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos comprados e o preço foi caro. Cristo Jesus na cruz derramou o seu sangue. E é pelo sangue vertido por Jesus na cruz que nós fomos redimidos. Nós fomos comprados para não mais servir a nossa natureza carnal e pecaminosa, mas para servirmos a outro Senhor, Cristo Jesus, para passarmos do império das trevas para o reino do Filho amado, para passarmos de um status de escravo do pecado, destinado à morte, para um status de adotado em Cristo Jesus e livre. E livre. Adotado e livre. Livre. Não somos mais escravos do pecado. Quem está em Cristo não é mais escravo das suas próprias paixões. Quem está em Cristo não é mais escravo de Satanás. Quem está em Cristo, por causa do que Ele fez, encontra a libertação, por causa do preço que foi pago. O preço do sangue que Cristo Jesus verteu. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19, ele declara o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, materiais, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Nós fomos resgatados, Pedro está dizendo. Nós fomos resgatados, não foi por ouro nem prata. Aquilo que o mundo, pensa que é o que pode comprar tudo, sabe? Não foi por isso que nós fomos comprados. Não foi por prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Foi aquilo que foi o preço pago, para que nós hoje pudéssemos falar verdadeiramente, somos livres em Cristo Jesus, escolhidos, redimidos, livres. Você pode talvez se ver como alguém preso a tanta coisa, mas você não é escravo mais do pecado, você não é escravo mais do diabo, você não é escravo das suas paixões. Em Cristo Jesus você desfruta da verdadeira liberdade, da liberdade que somente em Cristo Jesus você pode desfrutar, por causa do preço alto que foi pago, quando Cristo se entregou no nosso lugar, na cruz do Calvário. Isso nos remete à última bênção, porque é interessante que, quando Paulo fala aqui no texto sobre redenção, os próximos versículos, até o versículo 13, até o versículo 12, o que Paulo apenas faz é demonstrar as consequências dessa redenção. Se você acompanhar comigo, ele vai dizer o seguinte, que essa redenção, essa remissão, esse perdão, fruto da obra de Cristo, ele é derramado abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. E, novamente, Paulo começa a voltar àquilo que ele já falou sobre o fato de sermos escolhidos, predestinados, eleitos em Cristo Jesus, para vivermos uma novidade de vida, que somos alvos do seu amor e do seu cuidado, que somos adotados em Cristo Jesus. Ele repete isso, a fim de sermos louvor, versículo 12, vai falar sobre o propósito pelo qual tudo isso acontece, pelo propósito pelo qual nós fomos criados. Se você pensa o seguinte, eu não sei qual o propósito da minha existência aqui, olha para o versículo 12. Versículo 12 vai dizer o seguinte, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Nosso propósito, nosso destino é vivermos uma vida para a glória de Deus e ansiarmos pela eternidade em Cristo Jesus, é aguardarmos com expectativas imensas em nosso coração pela consumação da obra de Cristo e vivermos eternamente uma vida para o louvor e a glória de Deus. Talvez você pense assim, eu não sei para que eu nasci. Você nasceu e em Cristo Jesus, na sua identidade restaurada em Cristo Jesus, você descobre o propósito da sua existência, é viver uma vida para o louvor da glória de Deus.
e aguardar com expectativas em seu coração a consumação da obra de Cristo na eternidade, aonde você desfrutará da vida eterna junto com Jesus, junto com aquele que é o principal, aquele que é o centro da obra de Deus realizado na sua vida. A eternidade consiste em você desfrutar eternamente da companhia desse Cristo Jesus que nos libertou. E aí nós vamos no versículo 13, o versículo 13 vai falar sobre outra bênção que nós temos, que de certa forma é aquilo que confirma em nossos corações todas as outras, que é o selo e o penhor do Espírito Santo. O selo e o penhor do Espírito Santo. O versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, isto é, Paulo está dizendo, vocês que entenderam tudo isso, compreenderam, ouviram tudo isso, melhor dizendo, ouviram toda essa mensagem, começam a compreender essa mensagem, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando Paulo ele escreveu essa carta, quando escreve a carta à igreja de Corinto, por exemplo, Paulo apresenta Cristo Jesus, ele declara que Cristo Jesus, ele afirma que nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor por meio do Espírito Santo. Quando ele escreve a carta aos Romanos, e a gente esteve pregando aqui sobre Romanos já algumas vezes, o pastor Vanderlei, nas 2 últimas semanas, esteve pregando pela manhã sobre a carta de Paulo aos Romanos. Aos Romanos, Paulo vai dizer que é por meio do Espírito Santo que nós conhecemos a Deus como Pai. É por causa do Espírito Santo que intercede por nós nas nossas fraquezas, inclusive nos auxiliando em nossas orações, porque sequer sabemos orar como convém, que nós podemos nos achegar a Deus como Abba Pai. Romanos capítulo 8, Paulo vai declarar isso. E aqui aos Efésios, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é um selo e um penhor. Os selos, antigamente, eles tinham a função de garantir a autenticidade de um documento. Autenticidade e também identificar aquele documento. Era um brasão, era uma maneira de assinar aquele documento e dizer que aquele documento era autêntico, verdadeiro, real. O Espírito Santo, ele é um selo, e Paulo utiliza essa expressão, esse conceito, para falar aos nossos corações que o Espírito Santo é um selo que confirma todas essas bênçãos que acabamos de citar aqui. É o Espírito Santo que confirma na nossa vida e testifica de fato que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que confirma no seu coração, assim como confirmou no meu, que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, que nós somos adotados em Cristo Jesus, que nós fomos libertos, redimidos e remidos pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. É o Espírito Santo que confirma no seu coração todas essas verdades. É o Espírito Santo que declara que tudo isso que você sentiu a partir do momento em que você entregou a sua vida a Cristo Jesus é autêntico, é verdadeiro, não é fruto da sua imaginação, não é obra do acaso, é obra de Deus em Cristo Jesus. E o Espírito Santo confirma todas essas verdades no seu coração como um selo de autenticidade, de identificação, para falar o seguinte: meu irmão, você é de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que confirma isso, que dá autenticidade a isso, e faz com que você compreenda todas essas verdades, as bênçãos, que faz de você uma pessoa que em Cristo Jesus pode se ver como alguém feliz, alguém abençoado por Deus, porque a maior bênção você já tem em Cristo Jesus, que é a salvação. E não apenas um selo, mas o Espírito Santo também é o penhor. Penhor era uma palavra usada no comércio. Penhor significa basicamente garantia. Garantia. O penhor é o bem oferecido a um credor pelo devedor, como forma de garantia do cumprimento da palavra, do cumprimento de uma dívida que é contraída. Nós somos de Cristo Jesus, nós pertencemos a Jesus. Ele nos comprou com seu sangue. Ele vai voltar para nos buscar, para junto dele. E sabe qual é a garantia disso? Que nós temos o Espírito Santo. O
O Espírito Santo é a garantia. Cristo Jesus, ele sobe aos céus e quando ele assunta aos céus, ele fala o seguinte para os seus discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, que vocês recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce. E a gente tem a era do Espírito Santo, a era da igreja é a era do Espírito Santo, em que nós somos assistidos nas nossas fraquezas, em que nós somos fortalecidos nas nossas dificuldades. E é pelo Espírito Santo que nós temos a garantia e a nossa segurança de que todas essas obras que Paulo cita aqui, de que todas essas bênçãos, parte da obra de Cristo que Paulo cita aqui, são definitivas. Essa é a palavra que Paulo quer que você aprenda, que Deus quer que você aprenda nessa noite, que a obra de Cristo Jesus é definitiva na minha e na sua vida. Nós não temos um status de filho agora, e amanhã status de escravo, cativo, prisioneiro do pecado. Nós não temos um status de escravo num dia e semana que vem de livre. Nós não temos um status de não filho num dia e uma semana depois de filho. Não, aquilo que Cristo realizou na cruz, como parte do grande plano eterno de Deus para nos alcançar e nos salvar, é algo que tem caráter definitivo na minha e na sua vida. O Espírito Santo é o penhor disso. É o Espírito Santo que confirma dia após dia isso no nosso coração. É o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que permanece entre nós, confirmando dia após dia essas verdades no meu e no seu coração, para que a gente não desanime, porque muitas vezes as circunstâncias vão tentar nos desanimar, mas você precisa lembrar que você é feliz e bem-aventurado, que você é abençoado em Cristo Jesus, porque você tem aquilo que você não podia comprar, a sua salvação. O preço foi pago, você é redimido, você é adotado, você é escolhido, você é livre em Cristo Jesus. Eu não sei se alguém aqui ainda não se vê dessa forma. Eu não sei se alguém aqui ainda não se vê como alguém perdoado, como alguém redimido. Eu não sei se alguém aqui ainda se vê como alguém que é escravo, como alguém que não é filho. Mas em Cristo Jesus, você compreende e encontra a sua identidade verdadeira. Você, em Cristo Jesus, desfruta de contentamento. Você, em Cristo Jesus, consegue responder as perguntas que fiz no início. Você é feliz? Nós somos felizes em Cristo Jesus. Nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos sim abençoados. Talvez se a gente parar e refletir, mudar um pouquinho o nosso foco, de que bênção é só aquilo que a gente pega na nossa mão, que a gente consegue apalpar, e a gente sair dessa compreensão tão limitada do que é ser abençoado, e olhar para o que Deus fez a cada um de nós em Cristo Jesus, a gente entenda e saia daqui dizendo: sim, eu sou abençoado em Cristo Jesus. Eu sou feliz em Cristo Jesus. Paulo pôde dizer isso de uma cela, de uma prisão. Paulo pôde dizer isso preso. Paulo pôde dizer isso porque mesmo não tendo nada ali naquele momento que pudesse trazer, em termos materiais, alegria ao seu coração, ele sabia que a identidade dele está em Cristo Jesus. Porque ele compreendeu já naquele momento que por mais difícil que seja a situação vivida por ele, naquele momento ali, ele sabia que aquilo ali era temporário. É por isso que Paulo, ele pesa numa balança. Lá em Romanos ele vai dizer: olha, nada daqui, nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. Paulo tinha essa compreensão. Para que tenhamos essa compreensão, a gente precisa compreender a grandeza da obra de Deus realizada por nós em Cristo Jesus. Lembrar, meu irmão, minha irmã, lembrar de que nós somos filhos, íamos morrer, mas fomos adotados em Cristo Jesus, porque na eternidade Deus já nos amou. É interessante a gente olhar para o amor de Deus, e o texto da nossa devocional hoje, no texto da nossa liturgia, Romanos capítulo 5, versículo 8, explica e resume muito bem para mim, na minha perspectiva, o que é o amor de Deus, o amor sacrificial. É um amor que Deus prova por nós, entregando Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Sabe, sem nada para oferecer, nada.
apenas desonrando o nome de Cristo Jesus, apenas desobedecendo a Deus, porque assim é a nossa natureza. A nossa natureza, ela se inclina para as coisas de Deus? Jamais. Por causa do pecado, a nossa inclinação é para pecado, para a morte. Ainda assim, Deus nos amou e entregou Cristo Jesus quando nada tínhamos para oferecer. De mãos vazias estávamos e Deus nos amou. Esse é o amor de Deus, o amor que faz de nós filhos, eleitos, santos e livres, não escravos do pecado, não escravos da morte. Quando a Bíblia fala sobre felicidade, sobre ser abençoado, ela fala sobre isso, sobre algo profundo, muito mais do que apenas sentir emoções, experiências que talvez o dinheiro possa oferecer. Ela fala de algo muito mais profundo. Ela fala sobre ser amado, ela fala sobre valores, ela fala sobre propósito, sentido, significado, ela fala sobre segurança. Tem um cântico, e é interessante que o pastor Vanderlei que cita bastante esse cântico, principalmente na reunião de oração. Ele cita bastante esse cântico do nosso cenário, que é o hino 144, que tem um pedaço dele que diz o seguinte: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo, herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Repare nesse pedacinho dessa letra. Assim como a maior parte dos hinos do nosso cenário, é um hino bem antigo, é uma letra bem antiga. Esse hino foi escrito por uma mulher chamada Fanny Crosby, autora de mais de 5.000 hinos. E a história dela é muito interessante, é muito marcante, mexe muito comigo. Quando ela ainda era bebê, ela teve uma infecção grave nos olhos. Depois vocês pesquisem, ela teve uma infecção grave nos olhos. E os seus pais levaram ela para um oftalmologista da cidade. Pouco recurso naquela época. E ela não foi atendida pelo oftalmologista, foi atendida por outro médico que não era especialista. E o médico, por mais estranho que seja, ele receitou pasta de mostarda quente para que ela passasse na região dos olhos, e o médico acreditava que aquilo ali seria suficiente para tirar a infecção de seus olhos. A consequência é que Fanny Crosby ficou cega e nunca mais enxergou. Mas sem enxergar, Deus deu a ela uma família piedosa, principalmente a sua avó. Uma avó piedosa que lia a Bíblia para ela todos os dias. Ela lia a Bíblia para ela todos os dias. E Fanny Crosby começou a decorar versículos bíblicos. E a partir desses versículos bíblicos, ela começou a fazer poesias. E a partir dessas poesias, ela começou a criar canções, fazer músicas. Escreveu diversos hinos. Foi uma das maiores compositoras da música cristã na história. Escreveu mais de 5.000 hinos. Se tornou uma celebridade em seu país, os Estados Unidos, e foi a primeira mulher a falar no Senado americano. Chegou a conhecer e estar com cerca de 5 presidentes americanos. E uma vez ela relatou o seguinte: eu nunca cheguei a enxergar fisicamente, mas eu vi Jesus, e assim eu tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, o mais belo rosto e as paisagens mais singulares. Fanny Crosby poderia viver uma vida amargurada por causa do que lhe aconteceu ainda quando era criança, mas ela tinha Cristo Jesus. Ela sabia que a sua identidade estava em Cristo Jesus. Ela sabia que mesmo não tendo aquilo que é tão fundamental para vivermos, que é a visão, ela tinha tudo porque ela tinha Cristo Jesus. O sentimento que havia no coração de Paulo, o sentimento que havia também no coração de Fanny Crosby, é o sentimento que nós devemos ter. De que por mais que talvez você pense, eu não tenho nada, falta tanta coisa para mim, às vezes tanta coisa básica, você, quando está em Cristo Jesus, já tem tudo, porque você é alguém que foi escolhido, amado, desde a eternidade, alguém que foi adotado como filho, alguém que foi redimido pela obra de Cristo Jesus, perdoado, para viver uma vida para a glória de Deus. Deus nos amou.